Oi, amores, tudo bem com vocês? O assunto, eu começo esse vídeo aqui rindo, sorrindo, porque em alguns momentos ele vai ficar tenso. O assunto de hoje é papo sério e eu reuni alguns dados para vir ter essa conversa aqui contigo. Mas antes, tu se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e já deixa o seu curtir, porque dá aquela valorizada no nosso trabalho. Não é assim o meu principal tema, não é um tema que eu gostaria de abordar, mas eu recebo muitas perguntas diariamente nas minhas redes sociais, muito lá pelo Instagram, se você ainda não me segue, tá aqui o endereço, de como é vir morar em Portugal, como eu faço para morar em Portugal, meu Deus, me ajuda porque eu quero ir morar em Portugal. São muitos casos, muitos relatos, muitas pessoas já viraram meus amigos, né, por conta desses contatos mesmo nas redes sociais. E aí eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho da atual situação de Portugal, como nós estamos aqui hoje, e para partilhar algumas coisas, assim, alguns pensamentos que nós aqui em casa temos, que eu acho interessante abrir, por mais polêmicos que eles possam ser, porque existem várias formas de pensar, né, gente? Somos livres para isso e nós respeitamos as opiniões das outras pessoas, também pedimos respeito com a nossa opinião. Eu acho que é isso que prevalece, então, por isso que a gente se sente confortável. Eu me sinto confortável de vir aqui e expor a minha opinião. Então eu vou falar um pouquinho como tá Portugal hoje, vou falar um pouquinho das diferenças de imigração e vou atualizar vocês com os números da pandemia de Portugal, tá? Hoje é dia 5 de novembro, então se atentem a isso quando assistirem ao vídeo, porque os números eles mudam diariamente, então eu vou dar os números atualizados do dia 5 de novembro e o que tá acontecendo na pandemia nessa época. Eu vou começar falando de economia. Eu reuni alguns dados, porque eu acho que quando você vai migrar, independente do que esteja acontecendo no momento, né, se tem pandemia, se não tem pandemia, você precisa analisar e estudar a economia do país que você está indo embora. E aí, né, que dados atuais dizem que a economia portuguesa só estará recuperada do choque da pandemia de Covid em 2019 em 2030. É bem chocante, né? Quando eu li essa notícia aqui, eu fiquei bem chocada e bem assustada, assim. Ela mostra que não estamos todos seguros, né? Independente se você tem uma vida mais estável ou não, 2030 é um número que assusta bastante. Na reportagem diz assim, né, que o governo estima que a economia portuguesa apenas recupere o choque da pandemia do Covid-19 em 2030. Isso de acordo com o esboço do Plano de Recuperação e Resiliência entregue nesta quinta-feira em Bruxelas. Segundo esse documento, né, esse plano, em 2030 a economia portuguesa provavelmente já tenha se recuperado inteiramente do impacto do choque provocado da pandemia no ano de 2020. Não sou economista, então não vou entrar em detalhes, mas eu acho que é importante a gente ler e estar atento a todas as notícias, e essa aqui é a mais atual. E é importante trazer as taxas de desemprego, né? Então, essa notícia aqui é do dia 5 de novembro, ela é de hoje. O desemprego em Portugal deve subir para 8% em 2020, prevê a Comissão Europeia. E essa notícia traz um dado um pouco mais otimista, né? Que de acordo com a recuperação econômica projetada e as medidas de apoio, a taxa de desemprego deverá gradualmente caminhar para perto do nível pré-pandemia nos anos de 2021 e 2022. Então, para os próximos 2 anos, a gente já começa a ver o nível de desemprego descer. A outra notícia, que é do dia 4 de novembro, que é de ontem, atualiza o número de desempregados hoje em Portugal. Hoje o número de desempregados é em torno de 45% em Portugal e ultrapassa o número de 400 mil pessoas. É bastante coisa, né? A taxa de desemprego subiu para 7,8% no terceiro trimestre, o que compara com 5,6% no trimestre anterior. Aqui que entra um detalhe bem importante. Os setores mais prejudicados da pandemia, alojamento e restauração. Só essas áreas foram 38 mil postos de empregos perdidos. E aí isso já ilustra bastante o quanto o turismo impacta em Portugal, né? E o quanto isso prejudica a economia do país quando o turismo tá praticamente parado, né? Fronteiras fechadas, então o país ele tá dependendo de turistas praticamente interno ou da União Europeia. Isso reduz bastante o turismo no país. E a boa notícia na área é que existem setores que estão crescendo mesmo com a pandemia, né? Atividades de informação e comunicação conta com mais de 30 mil postos de trabalho. Então
Então teve um aumento de mais de 23% de empregos nessas áreas. A tecnologia ela é muito positiva nesse lado, né? Porque ela nos permite fazer tudo sem sair de casa e continua gerando emprego, porque quem trabalha por trás de todos esses sistemas para fazer eles funcionarem também continuam empregados. Saindo da parte da tecnologia, tem um setor em Portugal que cresceu, inclusive, durante a pandemia, que é o setor da construção civil. Economistas têm vindo a apontar como um dos que mais tem se destacado pela positiva em Portugal durante a pandemia, com um aumento de 5,3 mil empregos, equivalente a 1,8%, entre o primeiro trimestre deste ano e o terceiro trimestre. E daqui eu já emendo para a parte de imigrar com emprego e sem emprego, e o quanto isso é importante no seu planejamento. Eu sei que para a maioria das pessoas, para muitos cargos, para muitas funções, é difícil você imigrar já empregado, até porque para muitos diplomas aí precisa aplicar diploma. Tem um exemplo, eu conversei com uma pessoa essa semana que ela me disse que ela era psicóloga no Brasil e quando ela mudou para Portugal, ela queria continuar a carreira, né? Continuar atuando como psicóloga. Mas para isso ela teria que fazer 2 anos de mestrado e ela chegou aí numas clínicas para ver o quanto era a consulta, quanto custava a consulta e ficava numa média de 30 euros. Então, assim, relativamente, ela ia gastar muito tempo e dinheiro para um retorno que seria até baixo, sabe? Porque ela ia ter que trilhar um caminho, né? Ela ia ter que reconstruir a sua cartela de clientes, até montar o seu próprio consultório. Enquanto isso, teria que trabalhar em clínicas e aí você recebe em torno de 30 euros, mas parte desse dinheiro ainda vai para a clínica, não vai para o profissional diretamente. Não é simplesmente sair do Brasil, ir para outro país e trabalhar na mesma área, né? Porque as coisas mudam. Um advogado no Brasil precisa se requalificar para ser advogado em outro país. Muitas vezes você vai ter que chegar em outro país, você vai ter que se reinventar. E será que você tem planejamento suficiente para lidar nesse período de se reinventar até você conseguir se estabilizar? Eu, particularmente, gente, eu sei que muita gente vai me condenar por isso, eu acho, mas particularmente eu não sou a favor de mudar como turista e ficar na sorte, sabe? Conheço pessoas que vieram planejadas para ficar os 3 meses, tenho dinheiro para ficar 3 meses em Portugal, que é o período de que vale o visto do turismo, né? E nesses 3 meses eu vou arrumar emprego e vou fazendo a minha vida. Parece uma aventura, mas eu acho que tu precisa estar disposto a enfrentar muita coisa e é perfil, sabe? Se você tem esse perfil, beleza. Mas se você não tá disposto a abrir mão de muita coisa, e quando eu falo abrir mão de muita coisa, é abrir mão de praticamente tudo, gente. Eu acho que tem muita gente que vende uma ilusão e as pessoas se planejam pouco em alguns casos. Você precisa ter dinheiro para mais de 3 meses. Se você não conseguir aplicar o seu diploma, se você já não tá num processo como esse, você vai ter que trabalhar na restauração ou vai trabalhar de Uber ou Uber Eats, que são os entregadores também. Só que são áreas que estão muito afetadas nesse momento pela economia. Então, você não vai conseguir o emprego que você quer de forma rápida. Eu acompanho um canal da Alemanha, são brasileiros também, que é o Alemanizando, e ela falou uma coisa importante esses dias num dos vídeos, que é, na sua reserva financeira, você tem que ter no mínimo o valor da sua passagem de volta, porque se acontecer qualquer coisa, qualquer emergência, ou dar tudo errado, você precisa voltar para casa, e para voltar para casa você precisa de uma passagem, e às vezes tem pessoas que gastam tudo, que não se preocupam com isso, vão só levando a vida e no momento de desespero não sabe o que fazer. O nosso caso, ele é diferente, algumas pessoas podem até dizer que é sorte, eu não acredito que seja sorte, eu acredito que é resultado de um caminho longo que a gente traçou lá atrás, que ninguém percorreu com a gente, né, que ninguém viu. O vídeo tá aqui em cima contando a nossa história de por que a gente veio pra Portugal. Nós tínhamos isso muito ciente na nossa cabeça, sabe? O André sempre teve vontade de morar fora, eu sempre fui a mais medrosa, mas também tinha vontade de passar pela experiência, eu acho que faz a gente crescer em todos os sentidos, mas a gente tinha muito claro na nossa cabeça que a gente só iria se mudar se a gente já tivesse uma proposta de emprego. Fora isso, a gente não iria. Por quê? Nós temos toda a nossa família no Brasil, então nós deixamos todo mundo pra trás. Então todo o meu apoio psicológico e até presencial está no Brasil. Então por que eu deixaria a minha segurança familiar, sabe? Pra arriscar em algo que teoricamente poderia me fazer muito pior. Segundo, nós temos um filho, então a gente não tem mais idade pra sair arriscando e dando tiros pra todos os lados, né? A gente precisa ser muito pé no chão por ele, sabe?
sabe? Principalmente por ele. A vida do meu filho depende de mim, exclusivamente, inclusive pro seu futuro. Eu preciso pensar hoje no futuro do Bernardo, então eu não posso sair arriscando e sair de casa com dinheiro para 3 meses. E as diferenças de migrar com emprego e sem emprego é uma lista longa, né? A maioria das pessoas que vem sem emprego, elas começam alugando um quarto. E aí também entra a questão da privacidade. Eu tava conversando com uma corretora e ela tava me falando que a rotatividade é muito alta, porque você não tem privacidade nenhuma você alugando um quarto. A tua privacidade mora dentro de um quarto. Já é difícil a gente dividir uma casa em família, né? Porque existem as suas diferenças. Um casal tem as suas diferenças, né? Um casal precisa do seu espaço. E uma relação que existe amor, carinho, compreensão, bababá. Imagina você morando numa casa com pessoas que você não conhece, que você precisou conhecer naquele momento, e você precisa construir essa relação, e às vezes isso demora, às vezes dá certo, às vezes não dá. Isso veio uma informação de uma profissional da área, né? A rotatividade para quem aluga quarto é alta, porque vira e mexe você tá saindo de um lugar pro outro até você conseguir se encontrar e se adaptar. Cria frustrações, você vai ficando desanimado e o teu psicológico vai ficando afetado. Então essas coisas precisam estar muito bem estruturadas dentro da sua cabeça para você conseguir sobreviver a isso. Se você vem com um emprego, a probabilidade de você conseguir arrendar um local inteiro para você, seja um apartamento, uma casa, enfim, é maior. O seu planejamento já vai te permitir isso. Quando eu comecei aqui a fazer os vídeos, muita gente notou essa diferença, né, de estilo de vida da nossa família para outros youtubers, inclusive brasileiros, porque a gente não mostra assim vídeos do tipo, olha, minha casa de pobre em Portugal. Não tô nem falando mal, tô falando o que existe, porque os títulos dos vídeos são exatamente esses, né? Tá aí pra todo mundo ver. Comprei um carro em Portugal com um salário mínimo. Sei lá, são coisas assim que mostra pra você que é muito fácil de viver em Portugal porque você não precisa de muito dinheiro. E sim, é verdade, você não precisa de muito dinheiro. Só que depende muito daquilo que você quer pra sua vida. Eu acho que não tem certo e não tem errado. Existe do que você está disposto a viver. Mas a gente tinha a nossa vida muito bem estruturada. Só que a gente também não conseguia ir mais pra frente. A gente já tava no momento que a gente vinha patinando, assim. Então a mudança veio agregar nesse sentido, né? A gente poderia dar alguns passos pra trás pra depois evoluir. Eu saí de uma casa totalmente mobiliada pra recomeçar numa casa sem mobília. Então você precisa dar alguns passos pra trás pra depois evoluir. Só que quantos passos pra trás você está disposto a dar, entende? É essa analogia que a gente precisa fazer. Eu não estava disposta a alugar um quarto e dividir uma casa com outras pessoas. Então a gente só se mudaria se a gente tivesse condições de alugar a nossa própria casa. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você está disposto a bancar todos os problemas que aquele carro super barato, mais antigo, mais rodado, né, sem as garantias que a gente está acostumado de um carro mais novo, você vai bancar tudo isso ou você vai viver reclamando, tipo, ai, comprei um carro, mas o meu carro estragou, outro mês o meu carro estragou de novo, outro mês o meu carro estragou de novo, outro mês eu vou vender esse carro porque não dá mais pra viver com esse carro, sabe assim? Então são escolhas da vida que a gente tem que arcar com as consequências, né? Então a gente não estava disposto, por exemplo, a comprar um carro muito barato, mais velho, por exemplo, mas que teria que bancar os problemas desse carro mensalmente, né? Claro que existem aí carros em estado ótimo também, mas eu já vi muitos relatos de pessoas que se arrependeram ou pessoas que todo mês reclamam porque o carro estragou, porque o carro era muito antigo. Tô generalizando, mas vocês sabem que existem as diferenças, né, gente? Não preciso explicar isso aqui. Na questão de emprego, quem deu os passos pra trás fui eu, né? Mas porque eu vim de gaiato, né? Eu vim acompanhando o meu marido nessa jornada. E eu ia voltar pra agência onde eu tinha saído depois da minha licença maternidade por uma decisão pessoal. Eu decidi ficar em casa pelo Bernardo, mas o ano passado o André recebeu a proposta e eu recebi a proposta também da agência pra voltar. Não voltei porque a gente já tinha aceitado a proposta do André pra Portugal e saberíamos que vínhamos pra Portugal esse ano. Então hoje aqui, quem precisa se reinventar sou eu. E eu tô disposta a me reinventar. Eu venho nessa construção, né? Venho tentando me reinventar, tentando me achar profissionalmente de novo. Só que isso não afeta a nossa família, entendeu? Então, é um privilégio? É um privilégio. E eu tô consciente disso. Nem todo mundo tem esse mesmo privilégio. Por isso que é importante pensar. Por isso que é importante expor esses assuntos. Porque às vezes
as pessoas comparam a vida delas com a vida da gente, mas sem acompanhar o histórico. Eu recebo muitas perguntas dessa. Ah, mas com o que você trabalha aí? Achando que é fácil vir pra cá, entendeu? E não é. Além de moradia, transporte. Transporte eu falei muito de carro, né? Porque dependendo da cidade que você vai, o transporte não vai ser assim tão fácil. Nós moramos em Braga e Braga não tem, por exemplo, o metro, né? Que é o metrô. O transporte público é ônibus ou comboio para ir para outras cidades aqui, né? Próximas. Ou você vai pagar Uber ou táxi, né? Também. Por isso que eu falei do carro, sabe? Porque às vezes ele é necessário, principalmente para uma família que tem filhos, que tem criança, assim. Eu acho que para se locomover torna-se muito mais prático. As suas escolhas sempre vão ter consequências e você precisa pensar nas consequências antes de elas acontecerem. Quando a gente abriu o nosso custo de vida, muita gente falou: nossa, então vocês ganham muito mais do que a média, porque a média eu acho que fica em torno de um salário mínimo, mais ou menos, sabe? E a gente paga mais de aluguel do que as pessoas recebem de salário. A gente escolheu pelo lugar, a gente escolheu pela região, a gente escolheu pelo imóvel, a gente tá pagando mais caro porque a gente queria algumas coisas que precisavam estar nesse valor e a gente não estava disposto a abrir mão dessas coisas. Agora, se você tá disposto, prédios mais antigos, se você não dá bola para isso, tranquilo, você realmente vai pagar bem menos de aluguel. A gente sabia que ia ter que dar uns passos para trás e a gente deu, mas a gente não queria abrir mão de algumas coisas. Eu sei que muita gente vem para cá muito no desespero de encontrar realmente segurança, porque vem de regiões no Brasil muito mal asseguradas, né? O que eu quero trazer nesse vídeo não é julgamento, é a realidade. Você não pode se iludir com títulos bonitos de vídeos no YouTube. Você precisa conhecer o país antes de mudar para o país. Quando você migra com um emprego, claro que a sua vida vai ser muito mais fácil, porque você já tem algumas seguranças. E se você muda sem emprego, você vive num risco muito alto. Se você não se preparou para aplicar o seu diploma, para continuar na sua mesma área, você vai ter que se reinventar. E muitas vezes, se você não está preparado financeiramente para se reinventar, começam os grandes problemas, né? Você vai ter que abrir mão de conforto, de privacidade e de apoio também, né? Porque você vai ter que recomeçar a sua base se você vem sozinho, que é o nosso caso, por exemplo, que não conhecemos ninguém, e a gente tá recomeçando, tá começando a construir novas amizades, começando a construir bases de apoio de novo. Ter com quem contar faz diferença. É muito fácil chegar e dizer: olha que vida de madame, né? Olha apartamento de madame. Mas, gente, lá atrás, tanto eu quanto o André, nós estudamos, a gente se especializou. O André, principalmente, né, que deu essa grande oportunidade para nossa família, ele se especializou, entendeu? Ele correu atrás, ele é totalmente autodidata, ele se estuda todo dia ele tá muito atento às novidades correspondentes à área dele. Se ele tá aqui hoje e pode proporcionar coisas boas para nossa família, é porque lá atrás ele deu os primeiros passos. Que não é que a gente se mudou para cá que aí a nossa vida decolou. Os nossos passos já começaram lá atrás, bem lá atrás. Não tô dizendo que as pessoas lá não estudaram, mas nem todas as áreas conseguem se manter no mesmo nível, como eu disse no início do vídeo. Mesmo muita gente falando aí que Portugal não é um país para você enriquecer, eu acredito muito nisso também, mas existem áreas que têm mais benefícios do que outras. É isso que dá a diferença. Existem muitas diferenças de mudar com emprego e mudar sem emprego. Nós, particularmente, se pudéssemos aconselhar, e é o que eu falo para todo mundo que vem conversar comigo, não venham sem emprego, sabe? A não ser que o seu planejamento seja muito bom. Tipo, você tem aí no mínimo 6 meses garantidos financeiramente, se você não conseguir um emprego, ou que você esteja disposto, né, a dar muitos passos para trás para depois conseguir voltar a caminhar. Eu sei que tem muita gente que foge da falta de segurança no Brasil, então é muito melhor viver aqui com um salário mínimo e viver teoricamente bem, porque se vive bem e a segurança é muito importante para você. Eu entendo isso e acho que realmente as pessoas estão certas em procurar segurança, nem que para isso elas tenham que baixar o nível de vida que elas têm. Se eu posso dizer, eu falo, venham com um emprego. Se não é possível, se planejem muito para que vocês não sofram tanto assim. Fazer o planejamento, o mapeamento desses riscos e saber como você vai lidar com eles. Conheço pessoas que estão aqui e estão extremamente preocupadas porque trabalham na restauração e se amanhã for despedida, não tem como se manter. Então, muito depende do seu planejamento, o que você faz antes de o risco acontecer. E nesse planejamento, gente, eu acho
acho que é importante também falar, não gastem dinheiro pagando pessoas para que façam um planejamento para vocês. Eu acho que não tem necessidade de você pagar alguém, a não ser que você precise, sei lá, resolver questões burocráticas que você não seja capaz de fazer. De resto, as informações estão todas disponíveis para todo mundo. Tá na internet, tá nos sites dos consulados. Você pode conversar com as pessoas que moram em outro país, porque todo o dinheiro que você conseguir trazer é muito bem-vindo. Eu acho que não vale a pena gastar dinheiro pagando e-book, pagando assessoria de pessoas que vão buscar as mesmas informações na internet, no mesmo lugar que você poderia buscar. Se organizem nesse sentido também, assim, na hora de fazer o seu planejamento. Muita gente julga as pessoas pelo que elas mostram na internet, né? Mas o que a gente mostra na internet é, sei lá, 10% da nossa vida. Então, assim, quando eles falam que, porque vocês têm um nível de vida muito alto, não sabe que, tipo, a gente não compra roupa todo mês, que a gente não sai todo final de semana para jantar fora, que a gente economiza em muitas coisas para conseguir manter outras coisas. Sempre você precisa fazer esse balanço, esse equilíbrio. Independente da sua renda, esse equilíbrio ele vai existir sempre. Não julguem as pessoas pelos que elas têm, porque se elas têm, elas mereceram ter. Ela trabalhou por aquilo, ela abriu mão de outra coisa para ter aquilo. Vamos valorizar o esforço que as pessoas têm de ter as suas coisas e parar de julgar que as pessoas têm as suas coisas. Acho que falei bastante sobre esse assunto. Vou atualizar vocês sobre os números da pandemia em Portugal, tá? Hoje Portugal tem um número total de 65.300 casos ativos. Norte está no topo dessa lista. Hoje é a região que mais tem casos ativos, seguido de Lisboa e Vale do Tejo. Tem 88.946 casos recuperados, 2.694 mortes e 156.940 casos confirmados. E já foram confirmados, desde o início da pandemia, 156.940 casos. Então, esses são os números da pandemia em Portugal. Vou falar um pouquinho sobre as novas regras aqui em Portugal agora para a pandemia. E até hoje, eu recebi um SMS aqui do governo sobre as novas medidas, né, para o meu concelho. Então, eu clico no link, escolho o meu concelho, que aqui é Braga, e aí eu fico sabendo das novas medidas para o meu concelho. Nem todas as medidas são para todos os concelhos, mas a maioria deles está praticamente com as mesmas medidas, assim. Medidas para concelhos com risco elevado, dever cívico de recolhimento domiciliário. O que isso quer dizer? Por cidadão exemplar, eu tenho que ficar dentro de casa, mas não é obrigatório, tá? Como foi da primeira vez. Mas é um dever cívico que você fique dentro de casa, que você saia só em casos extremos, para evitar o contato mesmo, né? E aí faça subir os casos. Contato social, eventos e celebrações limitados a 5 pessoas. Teletrabalho, está recomendado de novo que as pessoas fiquem em casa e trabalhem remotamente, se assim for possível. E para a área de restauração, se eu não me engano, acho que eles têm que fazer uma rotatividade entre os funcionários. Empresas com mais de 50 funcionários também precisam fazer uma mediação nos horários de entrada e saída, para que nem todas as pessoas entrem e saiam no mesmo horário. Estabelecimentos comerciais devem encerrar às 22 horas, com exceção de takeaway, farmácia, consultórios e clínicas, funerárias, posto de abastecimento e rent-a-car. Restaurantes, encerramento às 22h30 e comportam 6 pessoas no máximo, né? Feiras e mercados de rua estão proibidas nesse momento. E aí existe a regra dos 5, né? Que é o distanciamento físico, lavagem frequente das mãos, uso obrigatório de máscara, inclusive nas ruas agora, etiqueta respiratória e o app Stay Away Covid, que é um aplicativo do governo que a gente baixa e aí você se cadastra e dependendo de onde você está, ele te avisa se tem alguém próximo a você infectado. Eu baixei o app, ele é tranquilo de usar, mas existe aí uma polêmica, tem muita gente que não quer, tem pessoas que concordam e pessoas que não concordam, não vou entrar nessa polêmica aqui, porque já é um vídeo bem polêmico. Essas são as normas que estão valendo para o período hoje em Portugal. E aí, gostaram do formato desse vídeo? Deixem os seus comentários aqui, que depois eu vou ler todos eles e vou procurar interagir com vocês pelos comentários também. Deixa eu já fazer uma pergunta para vocês me deixam aqui nos comentários. Esses dias uma pessoa me mandou, um senhor brasileiro, não lembro qual era o estado dele, mas ele me mandou uma mensagem pedindo pra gente fazer um ao vivo, porque ele acha interessante conversar com a gente ao vivo. Vocês acham interessante esse formato de vídeo? Vocês querem que a gente faça um ao vivo aqui no YouTube pra conversar com vocês, trocar algumas ideias, até responder algumas curiosidades? Se vocês acharem interessante,
interessante, vocês deixem nos comentários pra mim que a gente vai se planejar pra isso, tá? Eu nunca fiz porque, sei lá, eu acho que o ao vivo tem que ter pessoas pra conversar, né? Se eu entrar ao vivo e não tiver ninguém pra falar comigo, fica um pouco sem sentido esse ao vivo. Então, se vocês realmente acharem uma boa ideia, deixem pra mim aqui nos comentários. Essas são as notícias de Portugal, algumas considerações nossas, né, do que nós achamos, lembrando que não tem certo, não tem errado. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!